Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje dando continuidade à nossa série de aulas envolvendo raciocínio lógico. Eu tenho chamado de curso básico de raciocínio lógico. Se você não assistiu ainda às 5 primeiras aulas de raciocínio lógico aqui no nosso canal, eu peço que você pare esse vídeo e você assista inicialmente às 5 primeiras aulas para você ter uma sequência correta, para você ter um entendimento melhor sobre proposição, sobre conectivos lógicos e com isso você dominar melhor o raciocínio lógico. Nessa sexta aula, nós vamos falar dos diagramas lógicos, que é uma partezinha do raciocínio lógico que tem muitos problemas de conjuntos, operações com conjuntos. Você que já estudou conjuntos numéricos ou teoria dos conjuntos lá da matemática, você vai ter um entendimento muito claro dessa parte do raciocínio lógico. Muitos problemas podem ser resolvidos utilizando operações com conjuntos, diagramas de Venn, e isso cai com certa frequência nas provas de raciocínio lógico. Inicialmente, é importante que você domine algumas principais operações entre conjuntos, que são essas quatro aqui, ó. Na verdade, são três, para que você possa resolver os problemas de conjunto. A primeira operação é essa daqui, ó, união. A união com B, quando nós vamos unir os elementos de um conjunto A com os elementos de um conjunto B. A definição é essa daqui, ó. A união entre dois conjuntos é um outro conjunto onde os elementos são elementos x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Olha o conectivo ou, conectivo lógico aí, ó, estudado em aulas anteriores, aí de novo. Outra operação, a interseção. Interseção entre dois conjuntos representa elementos comuns, elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Então, a interseção entre dois conjuntos é um outro conjunto, onde os elementos são elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Diferença entre conjuntos. A menos B. A menos B é um conjunto onde os elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, ou seja, pertencem exclusivamente ao conjunto A, mas não vão pertencer a B. E, analogamente, B menos A é um conjunto aos quais os seus elementos pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Conhecendo essas operações entre dois conjuntos, nós podemos fazer algumas observações. Em alguns momentos, em alguns casos, dois conjuntos A e B vão ter a interseção diferente de conjunto vazio, ou seja, haverá uma região aqui, ó, observe nessa primeira figura, entre os conjuntos A e B, onde existirão elementos aqui. Essa aqui é a região que representa a interseção entre os conjuntos A e B. Em alguns problemas, essa interseção ela será diferente de conjunto vazio, haverá elementos aqui. Em outros casos, como na figura 3, essa terceira figura que você está vendo aqui, ó, a interseção entre os conjuntos A e B ela vai ser conjunto vazio. Observe que nessa figura não existe uma região comum entre os conjuntos A e B. A segunda figura é o caso em que dizemos que A está contido em B. Esse símbolo que você está vendo aqui, ó, é o símbolo está contido. Isso quer dizer que todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Mas cuidado, que a recíproca não é verdadeira. Existirão elementos aqui do conjunto B que não vão pertencer ao conjunto A. Quando isso acontece, quando o conjunto A está contido no conjunto B, a interseção entre os dois conjuntos é o próprio conjunto A. E a região comum entre os conjuntos A e B vai ser o próprio conjunto A. Isso é importante saber. Existe uma outra consequência dessa situação também. Se fizermos A menos B, ou seja, se de todos os elementos do conjunto A retirarmos os elementos do conjunto B, nós vamos obter um conjunto vazio. Então, é uma outra consequência dessa situação aqui que pode aparecer em prova. Exemplo para vocês aqui, ó, considere esses dois conjuntos aqui, ó, um conjunto B, que eu vou chamar de conjunto das bananas, e um conjunto F, que eu vou chamar de conjunto das frutas. Observe que o conjunto B, ele está contido no conjunto F, ou seja,
toda e qualquer banana é uma fruta, mas nem todas as frutas são bananas. Então, isso implica dizer que, se fizermos a interseção de B com o conjunto F, nós vamos obter o próprio conjunto B. Se fizermos o conjunto B menos o conjunto F, ou seja, se do conjunto das bananas daqui de dentro retirarmos todos os elementos do conjunto F, todas as bananas serão retiradas e o que nós vamos obter é um conjunto vazio. É importante você dominar esses conceitos entre conjuntos. Como é que isso pode aparecer na sua prova? Isso pode aparecer na sua prova da seguinte maneira. Observe esse primeiro exemplo aqui, ó. Considere os conjuntos A e B representados por diagrama abaixo. Então, observe que nós temos um conjunto A e nós temos um conjunto B e temos elementos aqui, ó, representados nesse diagrama. Analise as afirmações abaixo. Analisar as afirmações significa dizer se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação, A menos B é esse conjunto aqui, ó, um conjunto que tem os elementos A, B e C. Observe, lembre-se que a diferença A menos B tem elementos que pertencem somente ao conjunto A. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Olhando para o diagrama aqui, ó, observe os elementos que pertencem somente ao conjunto A e não pertencem a B. A, B e C. Portanto, afirmação 1, verdadeira. Afirmação 2. A união com B. Se unirmos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, vamos obter esse conjunto aqui, ó, com os elementos x, y e d. Isso é falso. Então, se unirmos aqui, ó, o conjunto A com o conjunto B, todos os elementos do conjunto A vão ter que aparecer, que são eles, ó, A, B, C, D, x e y. Observe que D, x e y também pertencem ao conjunto A. Os outros elementos que também pertencem a B, que são Z, W, H e P. Então, esse conjunto aqui é o conjunto que representa a união de A com B. Interseção, terceira afirmação, interseção de A com B é um conjunto que tem exclusivamente o elemento M, falso. A interseção de A com B são os elementos D, X e Y. Lembre-se que interseção é a região ao qual contém elementos comuns entre A e B. B menos A, se fizermos B menos A, vamos obter esse conjunto aqui, ó, Z, W, H e P? Sim, verdadeiro, pois B menos A é um conjunto onde os elementos pertencem a B e não pertencem a A, que são isso aqui, ó, Z, W, H e P. Respondendo à questão, estão corretas apenas as afirmações? Então, estão corretas apenas as afirmações 1 e 4. Resposta da nossa questão, letra C. Outro exemplo que pode cair na sua prova. Considere os conjuntos M e N, tais que M menos N é um conjunto que tem os elementos A, C e E. M interseção de N tem os elementos B e D. E o universo é esse conjunto aqui, ó, que tem os elementos A, B, C, D, E, K, L e M. Sabendo-se que M não pertence à união de M com N, é correto afirmar que o conjunto N é quem? Para melhor interpretar essa questão, vamos representar por diagrama de Venn. Coloquemos aqui, ó, um conjunto M, esse à esquerda, e um conjunto N, esse à direita. E esse retângulo maior que você está vendo é exatamente o nosso universo. Vamos colocar os elementos que aparecem no nosso problema, vamos distribuí-los dentro desse diagrama. A diferença M menos N tem os elementos A, C e E. Logo, os elementos A, C e E, eles pertencem somente ao conjunto M, não podem pertencer a N. A interseção de M com N tem os elementos B e D. Então, vamos colocar os elementos B e D aqui na interseção. O elemento M ele não pode pertencer à união. Então, o elemento M ele está aqui, ó, ele está fora dos dois conjuntos M e N, não pode pertencer a nenhum dos dois. Mas observe que no nosso universo devemos ter os elementos A, B, C, D, E,
K, L e M. Alguns elementos já apareceram no nosso diagrama, que são os elementos A, B, C, o D, o E. Estão faltando colocar no diagrama os elementos K e L. Logo, é correto afirmar que K e L eles pertencem somente ao conjunto N. E com isso, nós fizemos toda a distribuição no nosso diagrama de Venn. O problema nos pergunta quem é o conjunto N, quais são os elementos do conjunto N. Então, se olharmos apenas para o conjunto N, vamos concluir que o conjunto N tem os seguintes elementos, os elementos BD, K e L. Com isso, a resposta da nossa questão é a letra B. E aí, candidato? Está ficando claro para você? Você está conseguindo aprender? Essas aulas, elas estão fazendo sentido para você? Eu espero que sim. O nosso objetivo é ajudar você a ser aprovado na sua prova. Mas para isso você tem que fazer a sua parte. Você tem que assistir todas as aulas, mais de uma vez, eu sugiro, copiar as questões num papel e resolver as questões de novo. O segredo para você aprender raciocínio lógico, matemática, química ou qualquer outra disciplina é a repetição. Isso sempre deu certo para mim. Eu sempre estudei repetindo, refazendo as questões mais de uma vez, principalmente aquelas questões mais difíceis, porque o seu cérebro não é chip de computador, não é memória de telefone celular. Você não vai lembrar de um assunto que você estudou há 3 meses atrás. Você só vai ficar bom nisso se você repetir. Então, se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Grande abraço e até a próxima aula.